Um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, supostamente envolvido num dos escândalos mais vergonhosos do esporte nos últimos tempos. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está na mira da Polícia Federal após mensagens vazadas revelarem um suposto esquema de apostas que envolveria. A acusação é de que ele mesmo teria forçado um cartão amarelo. Tudo para favorecer o próprio irmão em apostas esportivas. Sim, você ouviu certo. Um cara que ganha milhões por mês, supostamente se arriscando por mixaria em aposta. Isso é burrice? É ganância? Ou tem algo ainda mais sujo por trás? Hoje, vamos mergulhar nesse caso absurdo que está sacudindo o futebol brasileiro, com reações fortíssimas da imprensa e o nome de Bruno Henrique sendo jogado no olho do furacão. Se você ama futebol ou se revolta com esse tipo de coisa, fica até o final, porque tem muita coisa séria vindo por aí. Mas antes, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada. Um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, supostamente envolvido num dos escândalos mais vergonhosos do esporte nos últimos tempos. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está na mira da Polícia Federal após mensagens vazadas revelarem um suposto esquema de apostas que envolveria. A acusação é de que ele mesmo teria forçado um cartão amarelo. Tudo para favorecer o próprio irmão em apostas esportivas. Sim, você ouviu certo. Um cara que ganha milhões por mês, supostamente se arriscando por mixaria em aposta. Isso é burrice? É ganância? Ou tem algo ainda mais sujo por trás? Hoje, vamos mergulhar nesse caso absurdo que está sacudindo o futebol brasileiro, com reações fortíssimas da imprensa e o nome de Bruno Henrique sendo jogado no olho do furacão. Se você ama futebol ou se revolta com esse tipo de coisa, fica até o final, porque tem muita coisa séria vindo por aí. Mas antes, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada. É assim, quando eu vejo um cara como o Bruno Henrique, que eu fico toda hora, batendo na tecla, né? Porque todas as coisas erradas que eu falo, todas as minhas opiniões que não são aquelas que são para as pessoas que estão do outro lado, que por sinal todos nós viramos corte, né? A gente virou conteúdo de todo mundo que tá aí na internet, que tá aí no YouTube, que tá no Instagram, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí quando se vê um jogador que joga no Flamengo, que tá 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele ganha. 1.800.000, maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, vai que ganhe 100, cara. Que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar o áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar os prints de cartões amarelos, aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, mas como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Aí eu penso assim, como é que o torcedor às vezes é trouxa, né? Ou como é que nós somos trouxas nesse sentido, né? Como é que nós, querido, aqueles que amam os clubes, como eu amo o Corinthians e o Guarani, amo mesmo, né? Eu sei que o Souza, o Veloso, o Palmeiras, que é uma identificação, porque a gente foi humilde, a gente foi pobre no sentido de grana, mas eu nunca vitimizei da minha pobreza ou das coisas que eu não tinha para as coisas que eu tenho hoje, irmão. Eu tive uma infância do caramba, o Veloso também, o Souza também, né? As pessoas vitimizam hoje nos podcasts, olha, porque eu não sei o quê, aí eu não tinha, aí começa, sabe, vitimizar. Não, meu irmão. Pô, a gente tem que aproveitar. Eu, por exemplo, aproveitei minha infância pra caramba, lá em Santo Antônio de Posse, onde eu vou até hoje, tenho grandes amigos. Agora, peraí, um cara... Eu tô dizendo isso até porque vocês acham que não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, aonde tem as pessoas que dominam, e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, a gente não sabe o que acontece no sorteio, a gente não sabe das convocações de seleção brasileira. Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa?
Um envolvimento muito estranho. É claro, eu fui jogador de futebol, eu sei como funciona as coisas ao redor, né, familiares, de amizades e tal. Na minha época não tinha nada dessa questão de aposta, então você às vezes emprestava ou dava o dinheiro, pelo menos no meu comportamento era assim. Agora, o cara se vê encurralado. De um lado, ele é casado, tem uma mulher que organiza, provavelmente ela organiza a questão financeira, porque o cara joga, viaja. Comigo era assim, minha ex-mulher que organizava a questão financeira. E aí você chega e fala, meu amigo, tal pessoa me pediu 50 mil emprestado, porque tá querendo fazer isso, tal, aquilo, lá. A mulher quer saber mais profundamente. E aí não tem uma explicação. Muitas vezes não tem uma explicação real por que daquele dinheiro. E normalmente ela recusa, com toda razão, porque ela vê o lado familiar. Ela não está vendo o envolvimento emocional, nem é ela que está sendo encurralada. Então é ela que tem a cabeça fria mesmo de decidir. E o jogador fica encurralado. E aí, na minha opinião, não estou falando que todos são assim, deve ter aqueles que fazem de propósito mesmo, para também participar da grana, mas fica sem jeito de dizer não. Você sabe, Luísa, que a maior dificuldade do ser humano, e é aquela que mais te coloca em enrascadas, é a dificuldade de falar não. Quando você não consegue dizer não, você entra numa enrascada, porque você não está querendo fazer aquilo, mas você está com dificuldade de dizer não, você se envolve. Com essas apurações da Polícia Federal, principalmente com as conversas de WhatsApp que foram reveladas, fica muito difícil acreditar na inocência do Bruno Henrique. Claro, vamos ter um julgamento, temos que esperar um pouco antes de pronunciar de uma maneira definitiva, mas eu confesso a você que eu estou muito, vamos assim dizer, com muito pouca esperança de que o Bruno Henrique escape dessa vez, porque os prints das conversas dele com o irmão são extremamente comprometedores. Só se ele conseguir provar que não era ele que estava passando aqueles prints, que era um outro cara no lugar dele. Também parece bastante inverossímil, né? Eu acho que, infelizmente, o Bruno Henrique vai acabar a carreira dele da maneira menos meritória possível. E aí, o que você acha de tudo isso? Um dos maiores salários do país, uma carreira vitoriosa, e mesmo assim, se envolvendo num esquema tão sujo e arriscado? Se essas acusações forem confirmadas, Bruno Henrique pode ter jogado fora tudo o que construiu por algo que nem chega perto do que ele já ganha mensalmente. Isso é ganância, burrice ou falta de caráter mesmo? O futebol brasileiro não pode mais fechar os olhos para esse tipo de coisa. O torcedor merece respeito. E o jogo precisa voltar a ser decidido dentro das 4 linhas, e não nas mensagens de WhatsApp ou em esquemas de apostas. Comenta aqui embaixo. Você acredita que ele fez isso mesmo? Acha que tem mais jogador envolvido que ainda não foi pego? Vamos trocar essa ideia nos comentários, porque esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho